paz do Senhor. Nós estamos agora na quinta ministração do Destiny Finder. E nós vamos tratar hoje sobre paixões e sonhos. E nós vamos, nesse momento, mudar aquele modelo de descoberta, quando você fez, então, a pesquisa do Destiny Finder, para o desenvolvimento. Aquilo que realmente você precisa colocar em prática para que isso que você agora já descobriu, você possa exercer. Então, existem 3 perguntas primárias que nós queremos trabalhar hoje. Então, nós vamos, assim, nos guiar nesse processo de descoberta através dessas 3 perguntas. E a primeira é: quem é você? Quem é você? Isso você vai descobrir de acordo com a sua história. Quem é você? Como foi a sua história? Então, você vai focar agora na sua história. Quais os conjuntos de dons governam você? Nesses diferentes aspectos de interação com o mundo. Como você se move? Essa mistura de dons que você tem. Aí, a minha pergunta para você agora é: como foi a sua história através dos seus pais? Eles se divorciaram ou eles estão juntos até hoje? Como foi a sua infância? Ela foi traumática ou ela foi uma infância estável? Você se mudou muito? Houveram muitas mudanças? E os seus irmãos e irmãs? Como você se relacionava com eles? Então, todas essas informações, todas essas coisas nos fazem entender melhor como você é. Então, quando você estiver respondendo essa pergunta, você vai ser movido através dessa possibilidade de descobrir o seu dom. Outra coisa que nós precisamos de te perguntar, e essa será a segunda pergunta, é: para onde você está indo? Então, nós vamos mudar agora de quem você é para onde você vai. E isso vai te ajudar para que você faça um composto dessa visão que você precisa de ter para se mover dentro dessa promessa de futuro que nós todos temos. E daquilo que Deus te chamou para fazer. Deus te chamou para fazer algo. E a maioria dessas coisas que nós estamos nos movendo é diretamente o resultado da nossa maneira pessoal de ser. Então agora nós vamos focar na nossa paixão e no nosso sonho. Isso existe um meio de você saber melhor sobre isso através da pesquisa que nós oferecemos através de um site chamado Destiny Finder. E esse site, ele te dá algumas noções daquilo que você mais gosta. É interessante porque quando eu leio agora para você o dom ministerial, o dom motivacional e a manifestação dos dons, eu peguei particularmente daquilo que eu fiz como pesquisa minha. Então isso não quer dizer que essa prioridade seja relacionado com você. Pode ser que mude essa ordem. Eu só estou te dando esse caminho para você entender que quando você fizer, com certeza, ou pode ser que a ordem seja diferente. Então, essa é a minha motivação quando eu fiz a pesquisa. Então, o dom ministerial, no meu caso, é construtor. Aí depois vem como ordem de prioridade, até chegar ao final, porque todos eles estão aqui. Então, o segundo meu é conector, depois é recrutador, depois revelador e, por último, instrutor.
o meu dom motivacional. Então, o meu primeiro é líder, depois é doadores, depois instrutores, aí vai seguindo, né? Servos, consolador, discernidor e encorajadores. Pode ser que o seu apareça primeiro, encorajador. Então, vai depender da ordem do que você fizer. A manifestação dos dons, queridos, o meu é palavra de conhecimento, depois fé, depois palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, e aí no final, né? Operação de milagres, profecias, interpretação de línguas, dons de cura e variedade de línguas no final. Então, a gente consegue perceber isso à medida com que a gente faz essa pesquisa, onde nós nos movemos mais. E aí, eu quero dizer para você que nós não vamos conseguir fazer todas as coisas. É interessante porque quando nós pensamos nisso, Elias, ele foi tirado da caverna. E sabe qual foi a forma do Senhor curar Elias? Foi ungindo Eliseu. E quando nós falamos sobre isso, eu gostaria de falar com você sobre Hebreus 12:1, que diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Isso significa, queridos, que eles queriam ser completos em nós. Quando Paulo fala isso, ele queria que houvesse através de nós um mover geracional. Então, serão cumpridos isso por meus filhos e filhas espirituais. Assim como foi no passado e chegou até nós, assim será. E nós fomos feitos, sabe para quê? Para sonhar. Nós fomos feitos para viver um grande futuro. Creia nisso. Zacarias 9:12 diz: voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Sabe o que significa prisioneiros da esperança? Uma visão daquilo que está por vir. Então, nós servimos a um Deus da esperança. Isso quem está falando é um profeta. Aquilo que purifica a gente por dentro. Deus vê grandes coisas através de nós. Creia nisso. Ele tem grandes promessas através de você. Ele nos convida para sonhar junto com Ele. Estamos falando sobre se alinhar com o coração de Deus para um propósito dele. Filipenses 3:12 diz: não que o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Queridos, Paulo teve uma experiência. Paulo teve uma experiência de conversão. Ele recebeu também um chamado do Senhor. Quando nós temos uma experiência de conversão, nós também temos um chamado. A minha pergunta para você, e eu quero que vocês respondam, todos que estão aqui, é: qual é o seu chamado? Qual é o seu destino? Qual é o seu sonho? Qual é o seu propósito? Queridos, isso realmente importa. Paulo, na estrada de Damasco, quando ele tem um encontro, meu marido gosta muito de falar de uma ministração que ele ouviu do pastor Bruno Roberto, um encontro dramático, não é isso, meu filho? Um encontro dramático. Paulo teve um encontro dramático com Jesus. E foi muito interessante porque naquele momento da conversão de Paulo, ele fala assim: Paulo, por que me persegues? E ele fala assim: quem és tu, Senhor? E ele fala assim: eu sou Jesus. Só que Paulo, para ele não tinha perseguido Jesus.
Ele tinha perseguido a Estevão. Ele tinha perseguido os cristãos. Na verdade, ele nem achava que estava exatamente perseguindo. Ele estava sendo aquela pessoa zelosa pela lei. Mas Jesus assumiu isso. E ele falou, você está me perseguindo. Foi isso que aconteceu. E quando isso aconteceu, eu quero muito dizer para você hoje que nós não conhecemos nenhum lugar da Bíblia que nós fomos chamados meramente para um relacionamento com Deus. Não existe nenhum lugar da Bíblia que nós fomos chamados meramente para um relacionamento. Apesar da Bíblia dizer assim, Enoque andou com Deus, Maria escolheu a melhor parte. Queridos, isso não é só isso que a história quer falar em si. Todos eles tiveram um compromisso com Jesus. Todos eles tiveram algo a fazer para Jesus. Então pensa em Noé, pensa em Abraão, pensa em Moisés, pensa em Davi, pensa em Esther. Pensa nesses nomes, nas histórias que eles tiveram como propósito através da palavra de Deus. Cada um desses foram chamados para uma tarefa. Então, eu quero dizer para você que muitas vezes nós ficamos tão focados, Deus é o meu papai, eu preciso da paternidade do Senhor, do coração paterno do papai. Queridos, Jesus, ele falou assim, eu só faço o que vi meu pai fazer. Eu só faço o que vi meu pai fazer. Sabe o que significa isso? Trabalho. Isso significa trabalho. Não existe separação de Deus entre o ser e o fazer, queridos. Jesus diz a Pedro assim, olha, segue-me e eu te farei pescadores de homens. Então isso tem a ver com trabalho, isso tem a ver com propósito. Deus está procurando relacionamento, sabe o quê? Parceria. Você pode repetir comigo? Parceria. Parceria. De novo, parceria. Parceria. Aleluia. Deus espera que você seja um parceiro dele. Ele tem um sonho para cada um de nós. Ele está em missão. Deus está em missão até hoje, queridos. Deus tem um propósito, uma agenda. Deus tem. O seu destino importa para o que Deus te salvou. Então eu quero dizer para você que existe uma experiência em você, daquilo que foi a sua experiência de salvação. Existe algo que Deus te fez. Agora nós vamos ler João 15, de 1 a 8. E nós vamos meditar nesse momento através dessa palavra. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém. Glória a Deus. Sabe o que significa frutos? É o seu destino. Frutos é o seu destino. Você pode dizer comigo assim, frutos é o meu destino. É o meu destino. Amém. Queridos, o que nós estamos falando aqui é sobre ativação na terra. Todos nós fomos feitos para dar frutos. Quando nós conhecemos, quando nós sabemos quem é Jesus em nossas vidas,
A palavra do Senhor diz que nós vamos glorificar o Pai se nós dermos muitos frutos. E João 15:7 tem algo revelador que eu queria te passar como chave. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês pedirão o que vocês quiserem e vos será feito. Sabe o que significa isso? Um cheque em branco a teu favor. Você crê nisso? Você tem a liberdade de pedir o que você quiser. Só que existe uma pré-condição. E qual seria? A pré-condição é você habitar em Jesus. E as palavras dele habitarem dentro de você. E como se explica a paixão e os sonhos, então? Mas aí você pode me perguntar, e se os meus sonhos não forem os sonhos de Deus para mim? Eu quero dizer para você que isso pode acontecer. Mas sabe como? Se você for ferido demais. Se você for uma pessoa traumatizada. Se você for uma pessoa orgulhosa. Se não tiver habitando nele. Ou se a palavra dele não estiver habitando em você. Mas se você estiver andando com o Senhor, de acordo com as Escrituras, ele está dentro de você, formatando você, para que você seja a pessoa que vai sonhar os sonhos dele. Aleluia! Aleluia. Queridos, o seu sonho importa. Agora nós vamos ler o Salmo 37, de 3 a 5, e isso também será uma chave para você. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Sabe o que isso significa? Que o Senhor vai cumprir esses desejos em você. Deus está falando de um processo de transformação que Ele colocou dentro de cada um de nós. Aleluia! Isso começa a validar os nossos sonhos. Quando você quando você é convidado por Deus para sonhar com Ele. Aleluia! Você começa a ver um futuro. Você começa a querer, você começa a desejar tudo que Deus tem para você. Filipenses 2,13 diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Eu vou repetir esse versículo, queridos. Porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Ele está trabalhando dentro de você para fazer você desejar aquilo que você está desejando. E isso é algo que vem do papai para você. Isso é algo que é a chave que você precisa para entender o seu sonho. E quais são os dons primários na categoria de dons? A motivação. Então, a motivação primária e a secundária. Qual a sua paixão para a igreja? Eu estou falando paixão para a igreja, queridos, como uma forma de início. Porque quando você está aqui, dentro desse ambiente de aprendizado, entendendo tudo aquilo que o papai tem para você, sabe o que acontece? Você vai começar a viver isso em todos os níveis da sua vida. Você vai começar na igreja. E você pode até continuar na igreja como algo integral. Mas a maioria de nós vamos nos desenvolver na igreja para irmos para o mundo. E em todo lugar que você tiver. E aí, qual é a sua paixão para a sua família? Qual é a sua paixão para os seus negócios? Eu repito, a igreja é apenas a base. Porque aquilo que você aprender, queridos, você vai fazer acontecer aonde você estiver. Parou? Só ficou embaçado, tá tudo embaçado. Agora voltou. Voltou? A igreja é a base e aonde você estiver, você vai viver.
os sonhos de Deus. Você só tem que entender isso, é claro. A pergunta 3 que eu gostaria de fazer para você é: quais os problemas e dificuldades que mais te incomodam? Queridos, será que você chegou na igreja e você viu que ela não tem muita palavra? Será que você chegou na igreja e você viu que ela não tem muita palavra? Sabe o que você pode ser? Um instrutor. Será que você chegou na igreja e identificou que os membros estão lá há 15 anos e que não entra mais ninguém novo? Sabe o que você pode ser? Um evangelista. Então, aquilo que te incomoda é aquilo que realmente importa. É aquilo que o Senhor vai se mover através de você para os seus dons. Então, quais são os papéis que você já desenvolveu e que te deixou confortável? O que você já fez dentro da igreja que foi fácil para você? Nós precisamos de ter foco, tá? Nós precisamos de ter foco para que o público e o seu chamado. Por exemplo, você gosta de trabalhar com crianças? Isso foi fácil para você? Então tenha foco. Você gosta dos jovens? Então tenha foco. Foco naquilo que você está fazendo. Quando Jesus, ele veio, a palavra de Deus diz que ele veio para os judeus. E como uma exceção, ele fez algo para aquela mulher cananeia. Mas quando Paulo vem, ele vem para os gentios. E ele tinha aquele foco de ir para os gentios. Então, qual é o grupo de pessoas para você? Pense nisso. O que você gosta de trabalhar? Agora, é muito importante uma coisa. Você precisa de encontrar a interseção, onde é o seu desejo, o desejo do seu coração, e é onde você está gerando mais frutos. Porque às vezes aquilo que você deseja não é exatamente aquilo que está produzindo frutos em você. Então você precisa de pensar nisso. O que realmente te incomoda e onde você é mais frutífero na sua vida. E uma pergunta que não quer calar. Por quê? Você precisa de fazer também. Que Jesus abençoe a sua vida, que você tenha um tempo de frutificação e saiba que é Jesus que está operando em você através da sua busca e do seu compromisso. Em nome de Jesus.